Um prazer aí, Sérgio, obrigado. Shabbat Shalom a todos. Okay? É bom revê-los aqui novamente nesse nosso encontro semanal, não é? E aqui com aqueles que estão aqui no Zoom e também aqueles que nos acompanham através das outras mídias aí. Que Deus possa abençoar você, os seus familiares nesse dia, não é? E é bom vê-los e revê-los aqui novamente e que a graça do nosso eterno Deus esteja sobre todos vocês, tá bom? Como vocês lembram, então, ali qualquer pergunta com respeito ao tema que vai ser tratado hoje, podem enviar aí ao Mauro, eu creio o Sérgio deve estar acompanhando também, né? O Roger ainda deve estar aí se conectando com a gente, alguma da parte ali, então, né? E aí a gente terá esse momento para interagir aí, ok? Bom, vamos lá então, já eu peço aí que vamos você acompanhar com o nosso estudo, creio que todos estão vendo aí, certo, Mauro? Vamos só diminuir aqui, Tá vamos sim, agora já tá para a tudo vendo aí. nossa palestra aqui, seria a nossa 9ª palestra já, né? Uau. Então, aqui, voltando a Daniel 8, então, a segunda parte desse estudo, deste capítulo. Daniel 8, Carneiro, Bode, Chifres e o Santuário. Nós estudamos uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos semana passada, não é? Nós vimos ali que no 3º ano do reinado de Belsazar, ele, Daniel, então, teve uma visão. Ele pareceu estar na cidadela de Suzã, que está na província do Elão, junto ao rio, ao canal do Ulai, e ele viu então os olhos e eis, diante do rio, um carneiro com 2 chifres. Um dos chifres era mais alto, maior do que o outro, e esse maior subiu por último, e esse carneiro dava amarradas então em direção ao ocidente, ao norte, ao sul, e nenhum dos animais podia lhe resistir, nem havia quem livrasse ninguém do poder então deste carneiro, e ele se engrandecia. Depois, ele estava olhando e viu um bode vindo do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e esse bode então tinha um chifre notável entre os seus olhos, se aproximou do carneiro de 2 chifres e foi contra ele com todo o seu poder. Hein? Ele então, enfurecido, o feriu, quebrou os chifres, pisoteou o carneiro e lançou por terra, e ninguém pôde livrar o carneiro do poder do bode. Né? E diz, mas o bode, depois de matar o carneiro e destruí-lo, ele então se engrandece de sobremaneira, mas na força, no clímax da sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, bem visíveis, para os 4 ventos do céu. Okay? E daí nós vimos a interpretação do nosso estudo aqui na semana passada, que o carneiro, o segundo anjo, que interpreta a visão para Daniel, que é o anjo Gabriel, né, segundo o texto bíblico, o carneiro representava os reis da Média e da Pérsia. Okay? Então, todo o império medo-persa ou império persa e o que realizou na história. Nós já vimos sobre isso também, no nosso estudo passado. O bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre é o primeiro rei, representando Alexandre o Grande. Né? O fato dele ter sido quebrado é que, no auge do seu poder, Alexandre, então, ele seria quebrado, o poder do Alexandre, e, em seu lugar, surgiriam 4 outros chifres ou reinos daquele povo, mas não com a força igual a ele. Nós estudamos isso também, como o reino que Alexandre Grande conquistou de maneira tão extraordinária, foi dividido em 4 dos seus generais em lutas um com o outro depois da morte de Alexandre. Okay? Nós chegamos até aí. Okay? Na semana passada, aqueles que estão nos acompanhando hoje, que não viram este estudo da primeira parte da visão, não é? Pode ver a nossa palestra aí, que está nas mídias, não é? Sobre essa primeira parte da visão, com seus detalhes. Não é? Nós, entanto, não trabalhamos além disto. E o que é o objetivo do nosso estudo hoje é avançar, então, e concluir o nosso estudo do capítulo 8. E aí continua, então, a visão do pequeno chifre e o santuário. E aí nos diz, lá no texto bíblico, que
lendo o texto lá, diz que de um deles, depois que fala lá sobre o bode, o carneiro, o bode, né? Diz que na sequência do texto diz que de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Okay? E diz, e cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Hein? E daí segue, termina essa visão, aí vem ele ver, na sequência, então, um ser santo, então, que falava, e outro ser santo que falou, que disse aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual entrega o santuário e o exército a fim de ser pisados, e a resposta do ser que falava, que nós vimos aí, seria o ser que estaria sobre o rio, sobre o canal Lai, ele diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será justificado ou purificado. Então, vamos então aqui ao estudo do texto bíblico e dos detalhes, então, com respeito a esta parte, dos versos 9 ao verso 14, e a interpretação que o próprio livro, o próprio capítulo dá também, através do anjo Gabriel ao profeta Daniel. Então, a primeira coisa aqui, a origem, gostaria de convidar a gente a trabalhar um pouco, é sobre a origem do chifre pequeno. Qual a origem dele? Hein? De onde surge o chifre pequeno? Em algumas traduções, até consideram claramente que o chifre pequeno surge de um dos 4 chifres do bode. Então, aí, de alguns dos... O bode que representava a Grécia, então, de um dos reinos helênicos que sucedeu Alexandre, surgiria este chifre. Vocês veem, por exemplo, na tão conhecida versão da Almeida Revista Atualizada, a mais comum aqui, versão da Bíblica do Brasil, em vários países de língua portuguesa, não é? Diz assim, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres, e a tradução coloca claramente que o tradutor entendeu que era de um dos chifres. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Então, esta é a tradução da Almeida Revista Atualizada. Veja aqui a nova tradução na linguagem de hoje, também vai nessa direção. Traduzindo os versos 8 e 9, diz, e o bode ficou ainda mais poderoso, mas quando o seu poder chegou ao máximo, seu chifre foi quebrado, em lugar dele nasceram 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Essa versão é na linguagem de hoje, então tenta colocar algo, interpreta os 4 ventos do céu aqui, as direções do compasso, que está correto, não é? Norte, sul, leste, oeste, e diz, e de um desses chifres, também traduz assim, nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo para o sul, para o leste, para a terra prometida. Então, essas versões, os tradutores aqui, editores dessas edições bíblicas, consideraram que a origem do chifre pequeno era um dos chifres do bode. Outras versões são menos explícitas nessa visão, mas ainda a ideia dividida é que ela surge de um dos chifres do bode. Isso aparece nas notas de rodapé. Né? O texto tenta ficar mais fiel um pouco ao original hebraico, não é? Mas eles dizem, um deles aqui, está destacado aí, é um dos chifres. Como a Bíblia de Jerusalém, que diz, então, o bode tornou-se muito poderoso, mas embora tivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou, e em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos, na direção dos 4 ventos do céu. De um deles, que é chifre ou ventos.
Aqui diz, de um deles saiu um chifre pequeno. Aí na nota de rodapé diz de um dos chifres do bode. Hein? Então, aqui, para o sul, para o oriente, para o país do esplendor. Hein? Então, essa é a versão da Bíblia de Jerusalém. Tá? E também, se você pega a tradução ecumênica da Bíblia, não é? Diz lá que o bode crescia enquanto estava em vigor, grande, o chifre foi quebrado. No seu lugar se levaram 4 chifres notáveis aos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequenino, que cresceu mais e mais em direção ao sul, ao oriente, e a terra magnífica. E a nota de rodapé diz de um dos chifres do bode. Tá? Então, esta é uma compreensão, uma visão muito comum no meio acadêmico, seja nas traduções bíblicas, seja também em vários comentários, como nós apresentamos para vocês aqui do Goldingay, ainda está aí na nossa bibliografia, do Old Biblical, também outros comentários que nós vimos, como Newman e outros mais, Newsom, e o comentário de Dilela, também ali no Anchor Bible. Normalmente se vê esse chifre como surgindo de um dos impérios helênicos, porque a visão destes intérpretes é que este chifre pequeno representa Antíoco Epifânio, o rei Seleucida, então descendente de Seleuco, que herdou um dos reinos, uma das partes do reino de Alexandre, e que, portanto, este é o poder que está se referindo em Daniel. Por isso, esta interpretação do texto aparece na tradução, ou nas notas de observação do texto. Tá? Mas quando nós olhamos o texto em si, o que nós podemos observar? Okay? O que nos indica o texto bíblico, e aqui tem uns detalhes gramaticais a serem considerados. Tá? E vocês veem aí o texto, hein? Dos versos 8 e 9, Daniel 8 e 9, tá? Para o qual nós deveríamos aqui prestar atenção. No português, nós não notamos assim os detalhes, porque quando nós traduzimos a palavra por chifre, os 4 chifres, o chifre grande, o chifre em português é masculino, a palavra chifre. Mas a palavra kerem, que é usado no texto, em hebraico é uma palavra feminina. E esta questão faz uma grande e importante diferença quando nós vamos estudar o texto. Então, nós vamos ler o texto agora em hebraico e vamos ver a implicação disto, traduzindo por uma palavra sinônima a chifre em português, que é a palavra ponta, que é feminina, para poder preservar os gêneros dos substantivos ali. No hebraico não aparece só no substantivo o adjetivo ligado com o chifre, não é? A palavra querem, mas aparece também nos verbos. Então, aqui, vamos fazer esse exercício e ver que implicações isso teria para a compreensão da origem do chifre pequeno. Então, vai lá, hein? Vamos lá. Primeira frase, então, é o início do verso 8, diz: Utsefir haezim rigdil. Aí diz, e o bode cresceu, né? Bode, Sefir haezim, cresceu, né? Ad meod, muito. E a palavra Sefir haezim é masculina. Está tudo ok. Bode também é masculino, não moda a parte, cresceu muito. Okay? E diz, o reatzmo, e na sua força, ao estar ele forte, Nishbera hakerem hagedolá. E aí vem, okay? O verbo foi quebrada, ao estar ele forte, foi quebrada, no hebraico nishbera, está no feminino. Okay? Então, na forma passiva, nifal feminino. Okay? Nishbera, foi quebrada, uma palavra feminina. Diz ali, hakerem hagedolá. E a palavra substantivo kerem, chifre, é uma palavra feminina. Então, nós traduzimos aqui por ponta. E hagedolá, o adjetivo, está no feminino também, ligado com kerem. Então, hakerem hagedolá seria a grande ponta. Foi quebrado a grande ponta do bode, né? E diz, vetalena, verbo também no feminino, okay? E subiram, feminino, okay?
Hazut Arba, Tarteia, tem 4 notáveis no lugar dela, bem feminino. Aí a pessoa perguntar, mas aqueles que conhecem o hebraico aí podem estar já perguntando, mas peraí, mas Arba é masculino, o numeral, ok? Hazut é bem visível, mas Tarteia, Talena, diz que é feminino. Por que tem um masculino aí? Lembrar que no hebraico bíblico, diferente do hebraico moderno, okay? O numeral 1 concorda em gênero com o substantivo que modifica, um homem, okay? Uma mulher. No hebraico, 2 também concorda, okay? 2 homens e 2 mulheres, mas a partir do 3 até o 10, isso é uma característica da gramática do hebraico bíblico. Se inverte. O numeral masculino vai com substantivos femininos e o numeral feminino vai com substantivos masculinos. Então, usar arba aí, okay? Normalmente de shalosh até 3, até esser, 10, se inverte no hebraico bíblico. Isso é uma característica curiosa do hebraico bíblico. É interessante isso, porque quando a gente morava em Israel ali, tinha um amigo lá no kibbutz onde eu morei, falava assim, Reinaldo, seu hebraico é bem da Torá, viu? É bem um hebraico bem bíblico aí. Porque eu fazia inversão também, né? Eu falava Arba e Marot, né? As 4 mães, né? Veshalachá Avot, os 3 pais. Mas aí o pessoal, isso é uma expressão hebraica comum, mas assim, sempre mudando, como invertendo na Bíblia, e o pessoal sempre me corrigia, peraí, né? Arba Anashima, né? e Arba e Shim, não o contrário. Tá? Mas no hebraico bíblico há essa inversão, então aqui. Então, mas lembra, tudo é feminino, a grande ponta subiram 4 notáveis no lugar dela. Diz, Le Arba Ruchot Hashamayim, diz, para as 4 direções, os 4 ventos, eu coloquei a palavra direções ali, porque direções é feminino em português, enquanto que ventos é masculino. Mas ruach, em hebraico, é uma palavra feminina. Nós temos o plural feminino aqui, ruhot. Hein? Então, para as 4 direções, hashamayma. E a palavra shamaima é masculina. Então, notem bem essa questão, as 4 direções do céu. Direções é feminino em hebraico, né? Os ventos é feminino, e os céus é masculino. E daí você vê o início do verso 9, que indica a origem da ponta pequena do chifre pequeno. E diz, Umima ahat mehem. E aí está a grande questão. E diz, e de uma, a palavra, o numeral ahat é feminino, e de uma mehem, deles. Aí você tem uma palavra feminina, um numeral feminino, seguido de um pronome aí, né, que é masculino. E literalmente fica assim, e de uma deles saiu, e o verbo está no masculino, uma ponta pequena, e ela cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E aqui está toda a questão. Okay? De uma deles. Como interpretar isso? Normalmente, muita gente coloca, olha, no hebraico às vezes muda o gênero, e realmente acontece no texto bíblico. Mas aqui nós temos uma construção onde nós temos, eu creio que não seria este o caso, porque nós temos uma palavra feminina seguida de masculino, aí nós temos numeral masculino seguido de um pronome feminino. Desculpa, um numeral feminino seguido de um pronome masculino. E nós temos um paralelo entre elas. Tá? Aqui seria a ponta pequena, o chifre pequeno, não é? Surge de uma das direções ventos do céu. Então, Le Arba Ruhot Hashamayim, então, as 4 direções feminino dos céus, e de uma das direções deles, dos céus, hein? Então sai uma ponta pequena. Você vê feminino, masculino, feminino, masculino.
Hein? Aí nós temos aí um paralelo indicando a origem da ponta pequena. Ela surge não do bode, mas ela surge de uma das direções do compasso. Então, uma das direções, um dos ventos do céu, das 4 direções do céu. Ela surge de lá. Okay? E aí isso seria esse paralelismo ali bíblico, do texto bíblico, estaria implicando aqui. Tá? Então, repetindo aqui, de uma para as 4 direções, 4 ventos, le arba ruchot hashamayim, então ruchot feminino, shamayim masculino, e de uma das direções, hein, ou um dos ruas, um dos ventos, hein, do céu, sai a ponta pequena. Né? Então, ela não pertence ao bode, ela surge independente dele, vindo de uma das direções do compasso. E aí apresenta aí um artigo publicado neste livro, você vai ter aqui, quem quiser aí conferir, não é? Nós temos este livro aqui, está na bibliografia, Estudo sobre Daniel, Origem, Unidade e Relevância, e nele, então, temos ali um artigo de Gerhard Hasel, que trabalha sobre isso. O mesmo livro, para aqueles que têm, você vai ter... Deixa eu ver aqui. Esqueci isso. Certinho. Nessa sequência aqui do simpósio sobre o livro de Daniel. Tá? Esse em português é a tradução desse daqui, tá bom? Está na nossa bibliografia aqui para um estudo detalhado desta questão, deste jogo de gêneros no texto bíblico, que indica que o chifre pequeno não surge de do bode, de um dos chifres do bode, mas surge, sim, de um dos ventos do céu. Tá? E joga este feminino, masculino, indicando essa direção. E, portanto, aqui voltando ao nosso estudo, hein? Então, está raso aí, 2009, a tradução em português, página 318 a 322, é discutido bastante essa questão deste jogo no texto bíblico ligado com estas palavras femininas e masculinas que são usadas no texto. Okay? A interpretação angélica, então, quando Gabriel dá a interpretação sobre essa origem aí dessa ponta pequena. Então, nós vamos lá no capítulo 8, 23, ele dá esta interpretação dizendo, né, mas no fim do reinado deles. No verso 22, ele está falando dos poderes que surgiram depois de Alexandre o Grande. Tá? Nós já estudamos semana passada. Na sequência, o texto diz, mas no fim do reinado deles, ou seja, dos 4 chifres do bode, ao se completar os rebeldes, hein, que Ratem, Aposheim, então ali quando chega ao clímax a rebelião, os rebeldes, hein, então diz, Yamod Meler Aspanim, se levantará um rei de face dura, hein, face feroz catadura ali, hein, o Mevin Ridot, e especialista, o que entende de intrigas. Hein? Então, ali, este seria a interpretação. Então, ele vê que, na sequência, então, aqui, este chifre pequeno surge, e esse Meler Aspanim, o Mevin Ridot, ele surge, este rei de feroz catadura, especialista em intrigas, ele surge na sequência após, hein, o período de poder dos 4 reinos do bode. Então, ele vem nessa sequência ali, ele não está ligado para eles. Por quê? Porque você está Ba'acharit, Malhutam. Então, seria no final, depois, ao fim, não é? do reino deles. Então, você chega ao clímax desse contexto da rebelião, com o surgimento deste poder, que é este rei Meler, o poderio que é descrito dessa maneira pelo anjo Gabriel. Tá? Então, o poder representado pelo chifre pequeno surge no final do período
do poderio dos reinos representados pelos 4 chifres do bode. Ele é o clímax da rebelião contra Deus, que é Hatem Haposheim. Então, ali quando chega aqui o verbo tamam, tem a ideia de chegar ao seu clímax, completar o nível ali da rebelião. A palavra pecha, que é um dos sinônimos de pecado na Bíblia, mas é um pecado numa atitude de rebelião contra Deus. Uma rebelião aberta, intencional, pensada. Realmente não é só o indivíduo que cometeu um erro, mas ele entra num estado de rebelião. Como assim? Mas qual que é a diferença, por exemplo, entre o outro? Nós temos, por exemplo, vamos pegar o relato bíblico, né? Adão e Eva pecaram. Sim, pecaram. Como muitos seres humanos pecam, muita gente na Bíblia peca. Mas eles não tinham uma atitude de rebelião contra Deus. Já, por exemplo, Caim tinha uma atitude de rebelião. Os antediluvianos também tinham uma atitude de rebelião contra Deus. Okay? Na Torre de Babel existe uma atitude de rebelião contra Deus. E aí você tem uma história da humanidade que entra em rebelião aberta contra Deus. Não somente cometem erros, mas estão no estado de rebelião, de ação contra, não é? Que aqui no contexto de Daniel é apresentado em contexto de guerras, hein? E ataques, né? Direto. Esse poder, que é o chifre pequeno, ele é chamado de Rapesha Shomema. Então, aqui ele é a transgressão, a rebelião assoladora. Esse é o clímax da rebelião contra Deus no texto aqui de Daniel. Tá? Então, as ações, então, passando agora para... né? De uma das direções do compasso ali, sai, então, Yatsá Keremahat. Saiu um chifre pequeno. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa. Então, o Sérgio aí, o Mauro também, tudo bem com a minha conexão aqui, deu um sinal de ter uma falta. Faltou alguma coisa aí? Ela tem algum momento que ela está piscando um pouquinho. Apareceu aqui para mim que ela ficou amarela, está com instabilidade na sua conexão. Mas tá seguindo. Está seguindo? Tá Tá. bom, obrigado aí, Sérgio. Nada. Então, dela saiu muito forte para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa. Então, quando nós pegamos o verbo yatsá, sair, né, que está no texto hebraico, vocês verem aqui, não é? O merad bechem yatsá kerem ahat, metseirá. Então, saiu um chifre pequeno, poder de pequenez. Hein? Então, aqui diz, quando vemos esse verbo yatsá, ele parece transmitir a ideia de um avanço militar. São as saídas para a guerra. E aí nós vemos o texto bíblico em Deuteronômios 21, 1 Samuel 8, 20, por exemplo, 1 Crônicas 5, 18, 20, 21 também, 21. Você tem esse verbo usado como uma saída militar. Os reis saíam para a guerra. O povo saía para a guerra. Israel saía para a guerra. Então, ali você tem esse yatsá com essa ideia de um avanço militar. Okay? Agora, o curioso ali é que nós temos um verbo masculino com um substantivo feminino. Yatsá kerem ahat metseirá. O que esta aparente anomalia ocorre muitas vezes no Tanar, especialmente quando o verbo ou predicado verbal precede o sujeito. Então, se vocês forem, por exemplo, Deuteronômio 32, 35, ou 2 Reis 3, 26, ou Isaías 24, 12, vocês verão aí que isto ocorre no texto bíblico quando o verbo vem antes do sujeito. Algumas vezes, em vez de concordar com o sujeito, ele pode estar na forma básica, que é a masculina. Tá? Terceira pessoa singular. Tá? E aí vocês veem isso, aí nós colocamos aqui até um link, que é esta ligação com Davidson, uma gramática estudando a sintaxe hebraica, bem antigo, mas muito bom essa gramática, e ela está disponível na internet. E aí, então, você pode ver o estudo destes textos, onde ocorre isso,
ali no parágrafo 113, letra B, que também corresponde à página 157 dessa gramática. E quanto ao sentido de Atsá como saída militar, então, no artigo que foi mencionado do Hazel, ele também trabalha sobre isto nas páginas 323, 324. Então, você tem uma expansão militar. Ele sai para a conquista militar, através de guerra. Ele começa pequeno e sai, né, para conquistar. E a direção que ele conquista é interessante quando o texto diz, ele cresce muito. Então, usa o verbo gadal, não é? E aqui Tigdal e Eter, cresce muito em direção ao sul, ao oriente e à Terra Gloriosa. Quando nós temos essa descrição, você lembra, esse avanço geográfico, ele já foi, por exemplo, usado antes em referência ao carneiro. Diz que o carneiro dava amarrada para o sul, para o ocidente, não é? para outras direções, e ninguém podia ficar de direção. Então, era atitude de guerra também, de conquista dele. Okay? Depois você viu que do ocidente veio o bode, voando sobre a terra. Então, essas referências de procedência geográficas, norte, sul, leste, oeste, elas existem no capítulo e acontecem antes do capítulo. E se ele avança para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa, a sua procedência, usando a direção dos compassos, vem ou do norte ou do leste-ocidente. São as duas únicas que não são mencionadas. As direções do compasso aqui também, quando se descreve esse poder, estão ligados para os lugares onde, na direção ali do norte, sul, leste, oeste, em que se dividiram os 4 reinos helênicos, para os 4 ventos do céu. Assim, sua expansão implica, quando ele avança para o sul, quer dizer que ele avança contra o Egito, reino dos Ptolomeus. Quando ele avança para o oriente, ele avança contra a Síria e todo o oriente, que é o reino dos Seleucidas. E quando ele avança para a Terra Gloriosa, Hatsevi, então está implícito aí a Judéia e Israel. Então, quando nós vamos visualizar, isto seria a visualização dessa expansão geográfica. Então, isso nos ajuda a ver visualmente a origem desta ponta pequena dentro da direção dos compassos. Ela avança para o sul, é o Egito, ela avança para o oriente, a terra aqui da Síria e toda a Mesopotâmia, Pérsia, etc., que pertenceu aos Seleucidas, e ela avança também para a terra gloriosa, para a terra da Judéia, para Israel. Então, a origem dela, nessa direção, ela vem do ocidente ou do norte. E isso está ligado ali com a direção que vem antes aqui. Você teria aqui, dessa direção, o reino da Grécia Macedônia, ou que está por detrás deles ali. O que parece ser a questão quando nós vamos ver o paralelismo entre as visões, é nessa direção que avança realmente essa ponta pequena, dentro do contexto histórico ligado ali com o Oriente Médio. É dessa direção que vem. E esse é um detalhe interessante e curioso a mais nessa precisão do texto de Daniel. Okay? Mas você diz, bom, então ele avança, ele tem uma expansão militar, ele vai conquistar, ele vai atrás, ele se expandindo através da guerra, militarmente. Mas o texto continua dizendo que ele não tem só uma motivação militar. Diz ali no verso 10 que ele cresce contra o exército dos céus. Vatigdal ad sevar shamayim. Então, ele cresce até atingir o exército dos céus. Vetapel, então ele lança por baixo, Atsá, lança por terra, Mimatsavá, o Mimakoravim, Vetir Mesema. Então, ele lança por terra do exército do céu, e também das estrelas, e os pisoteia, os pisa. Diz o texto ali. Então, agora, a direção dele não é simplesmente dentro do contexto de reinos. Sul, Oriente, Terra Gloriosa. Conquista e expansão geográfica.
através de guerra. Mas a atitude dele implica uma ação contra os céus também. Agora ele cresce de maneira vertical. São ação político-religiosas numa expansão vertical contra Deus. O chifre pequeno cresce até o exército dos céus. Lança por terra esse exército e também as estrelas e os pisoteia. O exército dos céus é identificado na interpretação angélica como povo dos santos. O povo santo ou povo de Deus. Vejam aqui a interpretação de Gabriel, quando ele fala sobre essa ação da ponta pequena no verso 24. Okay? E diz, descrevendo a ponta pequena, diz, grande é o seu poder, okay? Mas não somente por sua força. Ele é compreendido em intrigas, vai dizer o texto. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. E diz aí o texto ali, não é? Ve-hishrit, então Hishrit, ele destruirá a Tsumima, os poderosos, o que parece ser aqui uma implicação desta expansão geográfica militar, né? Mas também Ve'am Kedoshim, e o povo santo, o povo dos santos aqui. Então, ele tem este exército dos céus, é identificado aqui como sendo Am Kedoshim, o povo santo, o povo de Deus. Né? Então, ele tem essa ação não somente militar contra os poderios da época, mas tem também uma ação contra o povo de Deus. E, ao crescer aqui, apresenta de uma maneira que está crescendo agora, não só para o Oriente, para o Sul, para o Oriente, para a Terra Gloriosa, mas também ele tem uma luta contra o próprio Deus, hein? Porque ele vai até os céus para poder derrubar a imagem usada aqui no contexto de Daniel. É o povo dos santos do Altíssimo, uma ação voltada contra Deus. E continua nas ações dessa ponta pequena. Ve'ad sahat savah rigdil, e ele vai crescer até contra o príncipe do exército. Este é o exército dos céus, que foi dito no verso anterior. O Mimeno, e aí dele, Huram Hatamid, ele vai tirar o diário, o sacrifício diário aqui, como está colocado aqui na tradução. Tá? Mas a palavra ali é o Hatamid, o diário contínuo. Berushlar Mechom Mikdasho. E ele vai jogar aí por terra também, deitar abaixo, né, o lugar do seu santuário. Então veja que a ação não é simplesmente militar, mas ela tem uma implicação político-religiosa contra Deus também. Contra o povo de Deus, e agora aqui diz contra o príncipe do exército, o sacrifício, o sistema de sacrifício e o lugar do santuário. Então é interessante ver isso, essas ações político-religiosas, nessa expansão vertical, a luta contra Deus, ele cresce até o príncipe do exército. E aqui, novamente, nós vamos ter introduzido aqui, semelhante ao que aconteceu em Daniel 7, uma figura celestial que se identifica com o povo dos santos, que é o exército dos céus. Então, nós temos o príncipe do exército. E aqui nós temos um paralelo com aquela figura semelhante a um filho, como um filho de um homem, de Daniel 7, 13 e 14. Lá, essa figura celestial, ela já está no final do juízo divino, recebendo o reino. Então, a parte final, ela recebe o reino, essa figura, e quando ela recebe o reino, diz o texto que os santos do Altíssimo também recebem o reino. E existe uma identificação muito grande entre essa figura e o reino e os santos do Altíssimo. Essa figura, semelhante a um filho do homem, recebe o reino, o poder, e vai reinar, e os santos do Altíssimo recebem o reino também. Daniel 7, 18, 22, 27. Aqui, os santos são atacados, isso aqui é uma ação anterior ao período do juízo de vindicação. Não é? Aqui, os santos são atacados, e esta figura também é atacada. Então, você vê que elas são identificadas uma com a outra. A figura deste ser, que é agora chamado príncipe do exército, ele é atacado quando o povo também é atacado. Então, nós temos aqui
esse paralelismo interessante entre essas visões ali. Tá? Continuando ali, diz, desse príncipe, o chifre tira o diário, a Tamid, e lança abaixo o lugar do seu santuário. A palavra Tamid, aqui Tamid com artigo, o diário, implica todo o sistema do serviço do santuário israelita, se referindo, no contexto bíblico, aos sacrifícios diários de holocausto, aí, em Êxodo 29, 42, Números 28, 3, 6, 10, 15, etc. O holocausto que era oferecido na tarde, de manhã, e ficava queimando o tempo todo sobre o altar, né? Ele é chamado de Tamid. Só um pouquinho, desculpa aqui. Prontinho. É chamado de Tamid, ou Hatamid. Também a oferta de manjares, aqui no caso o holocausto é o Olá, que ficava queimando dia e noite no altar de bronze, não é? Que havia no santuário do deserto, e depois o altar que Salomão construiu e que no templo em Jerusalém. Esse é o santuário que ficava fora do prédio ou da tenda do tabernáculo ou do templo. Tá? Ele nunca cessava, o fogo ali queimava, e quem trazia uma oferta sempre colocava a oferta sobre aquele holocausto que queimava dia e noite sobre este altar. Tá? Mas também a oferta de manjares, o minhá, que era oferecido diariamente, também é chamado de Tamid. Então, está em Levíticos 3, 6:13, em português é 6:20, em Números 4:16. Os pães da proposição, Lechem Panim, eles ali que estão na mesa de ouro dentro do tabernáculo, também é chamado de Tamid. Era uma oferta contínua. Ficava lá a semana toda e depois eram trocados, mas sempre tinha pães ali. Também estava ali os pães da proposição, aí em Números 4:7, chamado de Tamid, segundo Crônicas 2:3, em português 2:4, é chamado de Tamid. As lâmpadas da menorá, que brilhavam continuamente, também são chamadas de Tamid. Como aí em Êxodo e Levíticos. O incenso que era queimado diariamente no altar de ouro, que estava dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, no lugar santo, do lado, você tinha lá, de um lado estava a lâmpada, a menorá, do outro lado a mesa com os pães, e no meio, diante do véu, separando o lugar santo do lugar santíssimo, nós tínhamos o altar de ouro, onde os sacerdotes também ofereciam incenso, e intercedendo e pedindo expiação pelo povo de Israel, também é chamado de Tamid, e assim por diante. Tá? Então, a palavra Tamid aqui implica todo o sistema do serviço do santuário israelita. E este é um serviço para lidar com um grande problema que a gente vai ver aqui, que aparece no texto, que é o problema do pecado. Então, a ponta pequena, ela se vai contra todo esse sistema que representa o sistema de expiação provido por Deus para o seu povo e para a humanidade. Expiação para lidar com o problema do pecado. Tá? Continuando no estudo do texto, diz Daniel 8:12, que o exército foi-lhe entregue com o sacrifício diário, então, Betsavat Natem al-Tamid be-Fasha. Diz ali, com o sistema dos sacrifícios, e todo o sistema santuário, be-Fasha, ou, tirando ali do texto isolado, be-Fecha, por causa das transgressões ou por causa da rebelião. Betashler emetatsa, e ele vai lançar, deitar por terra a verdade, ve-asta, ve-hitzliha, e fará e prosperará, e vai ser bem sucedido. Essa ponta pequena. Então, quando nós olhamos esse texto, a gente vê que o exército e todo o sistema é entregue por causa da transgressão. Befecha. E ele lança a verdade por terra e tem sucesso em tudo o que faz. E aqui vem um ponto muito importante, eu gostaria aqui de enfatizar juntamente com vocês,
que é uma noção bíblica fundamental. No entanto, hoje, pouco valorizada, provavelmente para a maioria das pessoas, porque isto se tornou algo assim, sem muito significado na cultura nossa, no mundo atual, moderno, não é? Mas, dentro da visão bíblica da história, este é um dos elementos fundamentais na direção da história humana, que é o problema do pecado e da rebelião contra Deus, representado aqui pela palavra pecha, palavra rebelião, pecado numa atitude de rebelião. É um dos fatores fundamentais da história da humanidade em toda a Bíblia hebraica. Já começa no início da Torá. Temos o relato da criação, mas a história da humanidade vai ser marcada pela queda, pelo pecado dos Adão e Eva contra Deus. E aí tudo vai direcionar a história. Depois disso, nós vamos ter uma rebelião da humanidade, mesmo com Deus provendo o sistema de sacrifícios. E você vai ter a história de Caim e Abel exatamente na oferta de sacrifício, na adoração a Deus. Não é? Você vai ter ali uma história de uma rebelião que começa numa atitude de assassinato de um irmão, que depois vai crescer até uma rebelião aberta contra Deus, totalmente, a todo momento, a todo tempo. E isso vai direcionar a história da humanidade com a questão do dilúvio. Então, rebelião da humanidade antes do dilúvio, o dilúvio. Aí Deus renova o pacto com Noé e sua descendência, que ele tinha feito com Adão, né? Um pacto de relação com Deus, mas aí você vai ter a toda a humanidade descendendo de Noé, mas a Torre de Babel vai colocar novamente essa humanidade numa rebelião contra Deus. E assim vai seguir toda a história, hein? Sempre no ato. O pecado é um fator fundamental para a compreensão da história, no contexto bíblico. E a atitude humana de rebelião contra Deus é determinante para essa história também. E esta atitude de rebelião, ela vem numa luta contra a verdade. A verdade é lançada por terra. A verdade no texto bíblico implica Torá, Tanar, a palavra de Deus. Então existe uma luta contra a própria Koamar Adonai, assim diz o Eterno. Hein? Com a sua revelação no Sinai, hein? A sua revelação na Torá, a sua revelação em todas as profecias, através do Tanar, hein? Da Bíblia hebraica, da palavra de Deus. Então, essas duas coisas são fundamentais aqui em Daniel para essa direção da história humana. Hein? O prosperar da ponta pequena se dá por causa desta questão da transgressão, da rebelião, hein? Pela qual a humanidade está contra Deus. Hein? Então, isso é um ponto fundamental que vai ser tratado, vai avançar esse tema do pecado e a solução que Deus tem para o pecado. Hein? E essa solução que Deus tem para o pecado na Torá e no Tanar está ligado com o santuário e todo o serviço do santuário, o que ele representa. No povo de Israel, como é que você vai tirar um peixe? Como você vai tirar um avon, um ratat? Hein? Você o faz através do serviço do santuário. Este era o meio, e aí nós vamos, que o texto de Daniel vai trabalhar mais sobre isso. Agora foi introduzido esta dimensão, mas ele vai ser detalhado mais para frente, esta dimensão deste problema que é tão importante na história da humanidade. O pecado e a rebelião contra Deus e contra aquilo que o Senhor falou. A rebelião contra Deus é a rebelião contra a Emet, contra a verdade, contra aquilo que Deus falou. Okay? A interpretação angélica, então, quando vai tratar disso, fala, então, por sua astúcia nos seus empreendimentos, a ponta pequena, o chifre pequeno, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Aqui vem essa interpretação contra este ser celestial que se identifica com o povo de Deus, contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. E aqui nós temos, então, algo aqui paralelo à questão da pedra. Nós temos um paralelo com a pedra que é cortada sem mãos humanas,
representando uma atitude divina, uma ação divina, lá em Daniel 2, quando destrói a estátua. A mesma coisa aparece aqui. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quer dizer, este poder vai vir ao seu final através de uma intervenção divina. Então, aqui o paralelo diz, portanto, nós temos aí esta interpretação que dá o anjo, e depois vem o juízo divino, que é esta, quando, Senhor? Diz a pergunta lá. Depois ouvi o santo que falava, até quando durará a visão do sacrifício, do tamid? Quem? Diz lá, hein? Diz, até quando? Ad matai rerazon hatamid. Até quando a visão do todo o serviço do santuário? Verrapecha shomem. E esta transgressão, rebelião assoladora, que é a ponta pequena, hein? Tet vekadosh vetsavá mirmas, para ser entregues o santo, o santuário e o exército para serem pisados. Hein? Então, você até quando vai durar isso? Até quando vai essa ação dessa ponta pequena vai ser tão bem sucedida assim? Aí a resposta vem, o ser celestial que está sobre o rio lá, sobre o canal, diz até 2.300 tardes e manhãs. Diz ad erev boker alpaim, o shelosh meot. Até 2.300 tardes e manhã, hein? Venitzdak Kodesh, e será justificado ou purificado o santuário. Hein? Então, nós entramos aqui num tempo de ação divina a favor daquilo que é a representação do santuário, o seu serviço e o seu povo, hein? Para restaurá-los, para justificá-los, para purificar esta situação em que se encontra esta rebelião da humanidade em pecado contra Deus, e contra o povo de Deus, e contra a palavra de Deus, a verdade de Deus. Hein? Então vem a interpretação angélica que diz, verso 26, o mar erev verraboker, asher nemar, então ali, a visão da tarde e da manhã que foi dita, emet hu, é verdade. E usa a palavra emet aqui também. Tá? Ela faz parte dessa verdade. Viatá, e você, setom reazon, você sela a visão, e aí vem, que leiamim rabim, porque se refere a dias, a muitos dias ainda. Não é algo imediato, é para um tempo distante. Okay? E a tradução coloca a dias muito distantes. É para lá para o futuro. Okay? E nós vamos ter essa mesma palavra de selar a visão até os últimos dias em Daniel 12. Nós vamos aí estudar, concluindo essa série de estudos. Mas ele diz, é um dia distante. Quanto tempo é? Daniel 12 vai nos ajudar a compreender melhor qual o tempo e até quando estaria selado essa visão, para quando ela se refere. Tá? Mas não é um tempo curto. Não é um tempo curto. Isso, pelo menos, nós vemos aqui. É para muitos dias. Então, parece que nós vamos na mesma direção que nós vimos lá em Daniel 7, no estudo dos tempos, tempo e metade de um tempo. Que representa 1.260 dias, não são dias literais, são dias proféticos que representavam cada dia anos. E isso nós vamos ver mais adiante, quando nós estudarmos aqui. O texto aqui agora só nos deixou dizer que é para tempos muito distantes. Leiamim Rabim. Esta expressão do juízo divino, aí vem algo interessante que eu falei que ia compartilhar com vocês, isso é parte de uma dissertação de mestrado. Estamos aqui terminando agora, está preparando para a sua defesa, aqui com uma aluna nossa aqui na nossa faculdade de teologia, não é? A Eloá. Então, aqui, ela, numa pesquisa dela, ela mostrou algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é quando você toma todas as expressões do capítulo 8, tais como sair, bode, a expressão omed lifnei, de pé diante, eretz, terra, am, povo, es, aqui, desculpa aqui, es, cabra. Na hora de editar aqui, só um momento. Es, opa.
Esa cabra. Deixa eu ver se precisou mais aqui. Algumas coisas aqui ficaram. Cardoso, ok, já acertei aqui alguns dos pequenos errinhos na hora de editar o texto aqui. Então, vamos lá? Voltando então aqui. Então, você está ali as palavras. Então, amo, povo, cabra, Kodesh, santuário, o carneiro, Kerem, chifre, Moed, tempo, Kadosh, santo, Mikdash, santuário, Pesha, rebelião, são termos comuns no Antigo Testamento, em toda a Bíblia hebraica. Hein? Ela colocou o Antigo Testamento, vou mudar aqui para a Bíblia hebraica, aqui, tá? É melhor para a expressão. Mas todo o Antigo Testamento, mas, no entanto, numa mesma unidade literária, ou no mesmo capítulo bíblico, né, elas ocorrem somente aqui em Daniel 8 e em Levíticos 16. Não ocorrem juntas em nenhum outro lugar, não somente da Torá ali, na Torá, mas também em todo o Tanar. As únicas 2 capítulos onde ocorrem todos esses termos juntos é Daniel 8 e Levíticos 16. Isso, então, nos traz uma implicação de que, quando você lê isto no contexto bíblico, nós temos esse contexto chamado intertextualidade, né? Você já, na mentalidade bíblica, judaica bíblica, você tem uma evocação logo da terminologia com o paralelo do Yom Kippur. Então, o que estaria aqui dizendo é: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será justificado. Então, você tem aqui a ideia de um paralelo com o Yom Kippur, um Yom Kippur celestial. Hein? E essa seria esta direção que nós vemos aqui. Não é? Diz ali, terminando então aqui o nosso estudo, diz: eu, Daniel, quando ele acabou de ter essa visão, eu enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me a visão e não havia quem a entendesse. É interessante esta reação de Daniel, porque ele acaba de ter a visão. Antes, no capítulo 7, diz que ele ficou muito preocupado. Você vê o último verso lá. Mas aqui, ele fica doente por causa da visão. E esteve doente alguns dias, de cama, por causa da visão. E depois desses dias doentes, ele então se levanta para voltar a tratar dos negócios do rei. E ele então estava assustado com a visão e não havia quem a entendesse. E o susto dele, o espanto dele, não é somente pela visão como um todo, mas quando nós lemos o texto, está ligado ao período das 2.300 tardes e manhãs. O período até quando esses poderes teriam sucesso e, sobretudo, a ponta pequena iria fazer tudo o que está descrito aqui no texto. Como que nós vemos isso? Porque vejam aqui no texto hebraico. Hein? Vani Daniel, eu, Daniel, Niete, então estive, Venerelete, fiquei doente, e Abima. Então, Vacum, Veessa, et Melech, et Hamelech, e eu levantei para fazer, então, o trabalho do rei. Ve estomem, eu estava assustado. Al ha-mar'e, sobre a mar'e. A mar'e aqui, e diz, em mevin, e não compreendia, não tinha como compreender. Quando você fala a palavra mar'e, você está ligado ao que o anjo diz. Hein? No verso anterior, verso 26. O mar'e ha'eref ve'haboker. Mar'e ha'eref ve'haboker asher nemar emet hu. Então, é a visão da tarde e da manhã, das 2.300 tardes e manhãs. Okay? O que espantava mais Daniel em tudo é esta questão dessa período até quando seriam pisado o exército de céus, o povo santo, o ataque ao santuário, a verdade pisado por terra. Por que será que Daniel teve essa reação? Nós devemos aqui entender
O problema é que nós vamos agora passar a estudar mais diretamente na preocupação, vai ficar mais claro ainda, mas aqui no capítulo 8 está implícito o problema do atraso da redenção. Qual a razão que Daniel se sentiu assim? Nós estamos aqui no 3º ano de Belsazar. A data que nós vimos ali é 551 ou 549, 548. Nesta época, nestes anos, Ciro já havia conquistado não somente a Média, mas havia conquistado toda a região até a Índia e havia conquistado boa parte também do que hoje é a Turquia. Ciro era a maior estrela política no cenário internacional. Ele estava conquistando tudo, e rapidamente conquistando. Conquistou o reino do seu avô, a Média, mas depois foi conquistando o reino dos Partas, os reinos outros até a região da Índia, depois começou a avançar em direção à Lídia, não é? Conquistando também. Em 550, quase metade do que foi o Império Medo-Persa já estava sendo conquistado. E esta é a época de Daniel. O livro de Daniel começa muito ligado à profecia de Isaías. No capítulo 1, quando diz que foram tomados os vasos, os instrumentos do santuário, Deus entregou nas mãos a Judá e a Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, e ele levou esses vasos do santuário, utensílios do santuário para o seu templo, e levou também a Daniel, seus companheiros. Isso é cumprimento de Isaías 39, que diz que tudo que estava os tesouros do templo, que o rei Ezequias, tinha mostrado para os emissários de Babilônia, tudo isso seria levado para a Babilônia. E dizem, dos teus filhos, próprios filhos, serão levados para serem eunucos no palácio de Babilônia. Então, o livro de Daniel começa com o cumprimento dessa profecia de Isaías 39. Está cumprido. Mas no final do capítulo, você termina com referência a Ciro, até o 1º ano de Ciro. Ciro é a esperança da redenção, porque Isaías 45 fala dele, que Deus levantaria Ciro, ainda que não conhecesse, para poder libertar o povo de Israel. Agora, exatamente na época em que Ciro está despontando com poder na história, no palco internacional, e já ameaçando o poderio babilônico, nessa mesma época em que a estrela da redenção aparece no horizonte, Daniel tem 2 visões que falam de um longo período de perseguição e sofrimento para o povo de Deus. O que Daniel provavelmente seria a razão dele ficar doente é que ele agora está pensando que a redenção não viria, por razão que seja. E o capítulo 9 vai tratar disso. Okay? Mas agora que a situação do exílio e de opressão do povo de Deus não somente continuaria, mas iria piorar por um longo período da história humana. E só no final desse longo período histórico veria, então, o reino de Deus e a restauração, a redenção, quando Deus, então, estabeleceria seu reino sobre a terra de uma vez por todas. Daniel estava já no final, a estrela da redenção aparece, e ao mesmo tempo ele tem revelações de Deus de um longuíssimo período histórico de opressão ao povo de Deus. E por isso, provavelmente, ele ficou doente de cama e não entendia. E aí vai sair para a ação que nós iremos ver ali no texto de Daniel 9. Porque ele vai ligar, Daniel 9 é ligado ao capítulo 8. Porque ele não entendeu, ele vai procurar entender. E vai procurar agir a fim de tentar interceder diante de Deus para que não haja atraso na redenção. É o que nosso próximo estudo, a partir daí, na semana que vem. Terminando aqui, só gostaria de falar sobre esse paralelo, então. Agora, quando você olha todos os detalhes do texto, nós vimos aquele paralelo, né?
Então, nós gostaríamos aqui desse paralelo da visão de Daniel. Então, você tem aqui Daniel 2, a estátua, né? Cabeça de ouro, peitos de prata, ventos e quadris de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro, em barro. Né? Aí você tem Daniel 7, o leão alado, paralelo à cabeça de ouro, que seria a Babilônia. Aqui o urso levantado sobre um dos lados, com 3 costelas na boca, que devorava tudo. É o peito de prata, que é o urso, que é o carneiro, com chifre, um chifre maior do que o outro. É o reino da Média, o reino medo-persa, a Pérsia, interpretando ali. O peito, a cintura e quadris aqui de bronze, que tinha domínio sobre a terra, é paralelo com o leopardo de 4 cabeças, né, e 4 asas, que também foi lhe dado domínio, né, e que também é paralelo com o bode com um grande chifre, que depois virou 4, aí 4 cabeças aqui, 4 chifres, né, e seria então a Grécia e os impérios helênicos, né, mas depois dele surge, e aí vem exatamente quando nós olhamos a expansão, vai corresponder a isto um poder que nós vimos ali, é Roma, a sua divisão e o seu caráter político-religioso também, na sequência da história na Igreja medieval. Né? E este poder, ele ataca de maneira terrível, cresce demais, surge pequeno, mas cresce poderosamente, não é? Nos vai dizer aqui agora. Hein? Então, o chifre pequeno, em Daniel 8, corresponde aos pernas de ferro e aos pés de ferro e barro, com os mesmos tipos de ações. Ela se levanta contra Deus, fala palavras contra o Altíssimo, lá em Daniel 7, aqui ela se dirige contra os céus, né? Ela persegue o povo de Deus, tanto no capítulo 7 como no capítulo 8, né? Mas no capítulo 7, a ênfase ainda foi sobre as ações mais a nível político, religiosas, a nível voltado para o aspecto terrestre, né? Perseguição dos santos, entregue nas mãos, vai julgar ali, mas ela vai tentar mudar os tempos e a lei, não é? Vai jogar por terra, portanto, também. Mas agora, aqui no capítulo 8, ele volta mais para um aspecto político-religioso. É voltado contra Deus, contra o seu povo, contra o príncipe do exército, contra o santuário, que todo o sistema ligado à solução do pecado, né? Contra a verdade estabelecida por Deus. E vai ser um longo período aí, representado. E, portanto, depois, na sequência, nós temos aí que nós vamos ter a pedra, que é cortada sem mão, essa ponta vai ser quebrada sem mão, mas um paralelo entre pedra, ligado com o juízo divino que vem antes disto, e também agora esse juízo é colocado com o respeito com um paralelo com Yom Kippur, uma justificação do santuário, do meio como Deus tem para redimir e trazer solução ao problema do pecado e da humanidade e trazer a conclusão da nossa história ao seu fim desejado por Deus, que é a sequência, o reino de Deus implantado na Terra. Então, nós temos esses paralelos todos aí, né? E chegamos hoje ao final da nossa estudo aqui. Teria muita coisa para a gente trabalhar, gente. Tem muitos detalhes aí, mas eu quis também não tomar todo esse tempo ali. Mas aqui, creio que passamos aquilo que é os pontos principais. E aí estamos. Aí, tanto Roger, Mauro, Sérgio, para alguma pergunta, alguma questão que vocês tenham aí com respeito ao nosso tema de estudo de hoje. Professor, nós estamos sem pergunta aqui hoje. Assim, quando acontece isso, é que assim, ou foi bem demais ou foi ruim demais, entendeu? Ixi, qual será a questão ali, hein? Bom demais, da turma que foi bom demais. Pelo menos vocês gostam de mim, né? Falar que é bom demais. Mesmo se fosse ruim demais, aí o pessoal vai falar, é bom demais. Não, tá bom demais. Não entendemos nada, mas tá bom demais. Professor, o que alguns têm pedido assim, se o senhor teria essas literaturas que o senhor está mostrando aí, o senhor poderia indicar, e principalmente em português, se teria alguma coisa interessante que poderia servir de... Sim, eu estou devendo a vocês aí tudo, essa parte, né? Aqui, por exemplo, algumas delas,
como eu apresentei aqui, isso aqui é, por exemplo, a questão do... Algumas são disponíveis na internet, tá? Fica fácil para vocês ali. Como essa aí, você quer estudar a questão do verbo masculino com substantivo feminino, aí está o Davidson Introductory Hebrew Grammar, Hebrew Syntax, e aí você pode clicar aqui no Google, e no Google Books aí, e ela está disponível para ser baixado de maneira gratuita. Né? Outros trabalhos, como eu falei, do Hazel, aí teríamos de fazer, escanear aqui este capítulo, não é? O chifre pequeno, o santuário celestial e o tempo do fim, um estudo de Daniel 8 a 14, nesse livro do Holbrook, Estudos em Daniel, sobre Daniel, né? Unidade de página 311 até a página 381, são 70 páginas desse capítulo, desse livro aí, que é um artigo, né? Nessa série Estudos sobre o Santuário e Profecias Apocalípticas. Depois nós temos ali, estamos bastante usando também os livros do Ducan, Daniel e Segredos de Daniel, que Daniel, vocês ali, nós temos a versão em português, também já é publicada, e o livro do Elias Brasil, que é sobre o livro de Daniel. E para a posição mais, assim, vamos dizer que toma lá o Antíoco Epifânio com os argumentos deles, né? Vocês têm aqui a referência para os 3 aqui, que é o Golden Gate, né? Hartman de Lela e também o Nilson nestas obras ali. Mas, Roger, eu tenho agora de parar realmente. Eu estou com essa promessa aqui, isso está que nem o atraso da redenção aqui. Fica prometido o negócio. Professor Reinaldo. É para tempos distantes. Mas seria importante. É para tempos distantes. Professor Reinaldo, o artigo do Hazel, ele tem uma versão mais antiga naquele Redenção Divina Hoje. E esse está disponível na internet. Eu tenho o link aqui, eu posso passar para o pessoal também. Ok, aí, ótimo. Ele tem um pedacinho. Tá? Bom aí, hein? Tá bom? E o restante a gente vai tentando. A gente vai aguardando a redenção se consumar. Olha, a gente esperamos aí. O negócio aqui agora, eu estou sempre assim, nós temos que tirar o dia para poder botar isso para o Roger lá, mandar para o Roger, tem que tirar um dia. Mas aí, como veio final das férias, início de período letivo aqui, nós estamos aqui, essa semana nós começamos as aulas de novo aqui na faculdade, e foi aquela correria de aulas, não sei o quê, e resolve pepino, é aluno pedindo bolsa, e você corre para lá, e corre para cá, e matrícula, e não sei o quê. Então, é tudo isso aí. Eu peço aí desculpa para vocês, porque realmente já deveria estar disponível já há um bom tempo, muito desse material ali. Mas nós vamos colocar isso, vou separar um dia, Roger, agora, e separar desde o capítulo, desde a introdução, tudo que a gente tem prometido ali, colocar à disposição, como também as apresentações em PDF, tá bom? Legal, tá bom. Bom, e gente, Roger, só uma coisa. E elas vão estar lá num link no Google Drive. Assim a gente pode passar para todo mundo, para quem quiser. O pessoal que está perguntando no chat e etc. vão estar disponíveis lá no Google Drive, tá? Beleza. Tá bom. Professor, obrigado aí mais uma vez aí pela aula. Então, pessoal, semana que vem nós vamos, porque o capítulo 8, na verdade, ele fica ainda incompleto. Porque a gente terminou aqui como Daniel, né? Muita coisa interessante, mas é imevino. Então, sem entender alguma das coisas aí. Mas algumas das coisas agora vão começar a ser esclarecidas, porque Daniel busca compreensão no capítulo 9. E já muita coisa vai ser revelado para a compreensão disso no capítulo 9. Ele diz lá, olha, eu entendi ali, e vai procurar entender a Maré a partir da Davar, né, ou da Devar Adonai, né, da Devar Hashem, que está em Jeremias, etc. Isso vai nos ajudar em muitos aspectos. E nós vamos ter a profecia das 70 semanas. Esta é a profecia, hein, que, vamos dizer assim, no período do segundo tempo, foi a profecia mais quente de todas as profecias. E a gente vai ver um pouco sobre isso, e tomar um tempo também para ver isso daí, como ela se tornou importante. Neste artigo do Hazel, ele trabalha, por exemplo, essa questão do Tamid, não somente na Bíblia hebraica, mas também na literatura de Qumran, do Mar Morto. Tá? E vê que essa dimensão para todo o santuário. E essa é uma dimensão muito importante aqui, porque o foco na questão do pecado e rebelião como um fator determinante para a história, e a palavra emet, a verdade, são algo que hoje a gente não dá, vamos dizer, estou falando a gente, assim, a humanidade em geral.
não dá muita importância, não é? O pecado, que pecado, pecado, não, né? Mas na Bíblia é fundamental. E a provisão divina para solucionar essa questão também é um elemento fundamental na questão da história. E isso vai aparecer através dos últimos capítulos, vão trabalhar sobre isso de maneira muito direta, tá? Muito mais forte, para nos ajudar a compreender as dimensões dessa profecia. Então, convido vocês aí a seguirmos esse estudo, né? E daqui a pouquinho vão estar aproximando as festas, Roger. Eu creio que durante as festas talvez vai ter aí pausa, né? Porque no início de setembro já começa o Rosh Hashanah e depois vai ter outra sequência. Espero poder terminar até lá. Mas se não for, então a gente vai ter a pausa dos grandes festivais e depois voltamos para concluir lá. Okay? Depois de 2.300 tardes e manhãs. Né? Ai, ai. Professor, obrigado aí pela aula, viu? Tem sido muito interessante. Gente. A turma tem agradecido muito aí, tem sido muito interessante mesmo. Aí na sequência, até a semana que vem.